compartilhar a tela com vocês do PowerPoint, na expectativa de que será uma apresentação que trará muita luz no sentido de clarear caminhos, possibilidades e expectativas de contextos conflituosos na perspectiva das culturas e mundos diferenciados, que são o nosso mundo original como pais e o mundo dos filhos, que é o mundo novo, o mundo daqui, o mundo de agora. Então, essa interface nem sempre é construtiva, muitas vezes carregada de conflitos. Antes, porém, de entrarmos propriamente no tema, deixe-me trazer para vocês o que é importante afirmar em termos de contexto, e eu trago a tela aqui um pouco mais para trás, no sentido de mostrar que tudo aqui é informação, não existe aqui nenhum tipo de pretensão a diagnóstico ou apontar caminhos de cura ou da cura. Não existe uma abordagem clínica aqui, mas apenas de psicoeducação na perspectiva de informações que possam ajudar o indivíduo a se tornar curioso e, na necessidade, procurar a ajuda certa. Por exemplo, se você tem necessidades de acompanhamento psicoterapêutico, nós temos aí na tela o nome do Parents Information and Resources Center, na pessoa de Rachel. Você pode ligar, Rachel Bruno, você pode ligar se houver necessidade, e então, de alguma forma, você será assistido ou assistida a encontrar ajuda. É muito importante que a gente entenda que esse é um programa disponibilizado pelo governo local, Broward County, no Departamento de Public Schools, a Nova University se aliam e se associam para que esse programa chegue aos grupos étnicos. Nós temos o PIRC, que é o Parents Information and Resources Center, e o Joint Commission. Portanto, esse é um grupo, é um pool, é um pacote de instituições que se uniram no sentido de promover e disponibilizar esse tipo de programa. Deixe-me, portanto, passar diretamente para o nosso tema. O tema de hoje é um tema muito interessante, muito profundo, que eu chamo de dissonância cultural intergeracional. Na verdade, não sou eu quem dá esse título, mas é um título buscado nos ambientes técnicos da psicologia e do serviço social, no sentido de explicar conflitos que ocorrem entre esses dois mundos, como eu já falei no início, o mundo dos pais, o mundo da cultura original e o mundo da cultura do novo contexto em que os nossos filhos ou nascem, ou vieram pequenos, ou vieram ainda muito jovens, e, portanto, os conflitos existem. Como se conectar e se manter conectado com os filhos no novo ambiente cultural? Quais são os objetivos da nossa caminhada hoje? Primeiro, entender como o idioma e outras barreiras podem levar à falta de comunicação entre pais e filhos. A linguagem é o nosso lastro principal no sentido de expansão dos horizontes da existência. Uma linguagem empobrecida significa um espaço vital reduzido. Portanto, nós vamos tentar e buscar esses princípios de como liberar um pouco mais o nosso empoderamento no sentido da língua e como nossas crianças, de alguma forma, sofrem em função dessa disparidade entre a imersão delas no contexto cultural e linguístico do novo lugar e muitas vezes o nosso distanciamento, a nossa lentidão no sentido de acompanhamento deles. Segundo, compreender por que os filhos de imigrantes podem apresentar sinais de afastamento e isolamento de seus pais. Por que esses conflitos existem e, portanto, nós vamos tentar clarificar
a gênese e o desenvolvimento desses conflitos. Terceiro, como desenvolver maneiras de facilitar a comunicação aberta com os filhos. A gente vai buscar resoluções para os problemas que serão levantados. Primeiro, o que é cultura? Importante que entendamos isto. Cultura é um conjunto de valores, de crenças, né? A linguagem faz parte da cultura, a religião faz parte da cultura, o estilo de comunicação faz parte da cultura, as práticas próprias de um grupo étnico formulam e formam, de fato, a cultura, o ethos daquele grupo. E cultura também inclui objetos, inclui música, inclui tipos de dança, enfim, são todos os princípios e valores e movimentos e estilo de comunicação, linguagem, etc. Por exemplo, comida, música, língua, tradição, tudo isso faz parte do caldeirão cultural em que cada um de nós está imerso. Então, qual é a pergunta? E nós não vamos entrar numa interação agora, quem sabe mais tarde, no final, as perguntas podem ser feitas e nós vamos tentar respondê-las. O que você mais gosta na sua cultura? E quem não gosta de sua cultura? Não é? As nossas raízes são as nossas raízes. A nossa língua é a nossa língua, a nossa música, nosso pãozinho de queijo, nosso cuscuz, a nossa farinha, um feijãozinho, feijoada. Enfim, por mais que a gente entre na cultura do lugar onde a gente está, a cultura de nossa casa, de nosso chão, de nossa gente, o cheirinho do café torrado lá, enfim, é a nossa raiz, é a nossa cultura. Mas é importante que nós entendamos quais são os desafios de viver nesse novo mundo, né? Os desafios da família imigrante. Por exemplo, na perspectiva dos pais, quais são as dificuldades, quais são os desafios? Por exemplo, o status imigratório. Esse é um desafio que muitos têm, né? Grande parte dos nossos patrícios vive com medo de ser pego na próxima esquina, em função do status imigratório. São indocumentados e, portanto, carregam muitas incertezas e um estresse já adicional àquele estresse próprio de viver numa outra cultura, de buscar a aculturação. A própria língua, muitos chegam aqui sem falar o inglês, ou falando um inglês do brasileiro, que sai do segundo grau achando que sabe alguma coisa, quando chega aqui trava completamente. Não consegue. Então, isso é um estresse adicional. O retrocesso do status social, às vezes o indivíduo sai do Brasil com uma ou duas graduações, com uma carreira já definida e encaminhada, e chega aqui, ele não é ninguém no sentido profissional, ele não é ninguém no sentido da legitimação do seu trabalho, da sua carreira. Esse retrocesso do status social é, sem dúvida, um problema, não é? E que precisa ser equacionado. O processo de aculturação, isso é muito importante, é importante que nós nos detenhamos um pouco mais nesse ponto. O que é aculturação? A aculturação é o processo de olhar, acolher e se inserir na cultura do contexto onde se está vivendo. Isso é aculturação. E isso não é fácil. Por isso, os especialistas apontam 4 tipos de aculturação. A assimilação é aquele tipo em que o indivíduo assimila completamente a cultura do lugar e acaba até esquecendo as suas raízes, né? Rejeitando as suas raízes, ele assimila plenamente a cultura do local. E a gente escuta, né, muitos brasileiros que falam de maneira desprezível sobre o Brasil, né? Eu já ouvi muitos e já me indignei muito com muitos brasileiros que falam muito mal de sua terra, de seu chão. Isso machuca quem está por perto e tem jeito e gosto de brasilidade, né? Em segundo lugar, a separação.
Esse é um outro tipo de aculturação. Essa separação em que o indivíduo não se insere na comunidade do local. O indivíduo cria uma espécie de bolha, uma espécie de gueto cultural, e de verde e amarelo, no caso do Brasil, e ele tem dificuldade ou não faz nenhuma questão de caminhar no sentido de assimilar, pelo menos parcialmente, a cultura do lugar. O terceiro tipo de aculturação é a marginalização. O que é isso? O indivíduo não aceita nenhuma nem a outra. Ele não se insere, vamos falar especialmente da comunidade brasileira, não se insere na comunidade brasileira, não frequenta uma igreja, um clube, os vizinhos, ou melhor, os outros brasileiros, enfim, fica ilhado fora da comunidade brasileira e fora da comunidade americana. Vive só para trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa, dormir, acordar, enfim, e fim de semana encher a cara de cachaça ou sair para farrear. Enfim, é a separação plena dos dois lugares, dos dois caldeirões de cultura. O terceiro, aliás, perdão, o quarto é o biculturalismo, é o tipo de aculturação em que o indivíduo consegue transitar entre os dois mundos. Ele consegue manter a brasilidade, as raízes culturais, mas, ao mesmo tempo, ele tem gosto por se inserir, aprender, crescer e transitar no ambiente americano. Esse é o tipo mais importante e o ideal de aculturação. Portanto, é importante entender em que lugar você está dessa estrutura de aculturação. Um outro ponto que eu quero destacar, e aqui eu trago já o que os filhos podem enfrentar, é o que os especialistas chamam de familismo. Isso é próprio da cultura latina. A cultura latina, e nós somos latinos, embora sem a fala espanhola, nós somos considerados latinos, até porque nós somos da América Latina. Enfim, o familismo faz parte da cultura latina. O que é isso? Família tem um aspecto de colagem muito forte, nós somos muito grudados uns nos outros, não é? Tanto é que muitos pais ficam chocados com a cultura americana, que é a cultura que cria os filhos para o mundo, né? E em alguns casos, na cultura americana, quando o filho termina o high school, não volta para casa, tem que sair para a vida, tem que virar adulto, enfim. E a própria cultura de ir para o college, né, tem essa perspectiva de que o indivíduo se torne independente, saia de casa e vá produzir sua vida. Nós temos alguma dificuldade com esse tipo de cultura, né? No Brasil, por exemplo, muitos dizem, e eu escuto muitos pais dizendo aqui, né, filho só sai de casa para se casar, né? Enfim, então nós temos aquela cultura do grude, o que é bom, né? O que é bom, porque é a cultura da expressão dos afetos, mas, por outro lado, pode gerar dependência, pode quebrar as asas, pode ferir a autonomia, que é fundamental em todo o processo saudável de desenvolvimento. Esse familismo provoca uma espécie de perda da individualidade, que é tão cara para a cultura anglo-saxônica, né, que é a cultura americana também. A individualidade é tudo na cultura americana. Em nossa cultura, individualidade é um termo muito relativo. Então, muitas vezes, o pai chega e abre a porta do quarto do filho sem nem bater, né? E quer saber de tudo, e quer as senhas do computador, e quer, enfim, não existe porta fechada. Isso eu já ouvi demais essas expressões. Então, a perda da individualidade, para os filhos, isso é muito difícil, porque eles são criados na cultura americana, onde a individualidade tem um peso, tem um valor muito importante. Então, dentro de casa, ele perde essa individualidade, a intrusividade faz parte, de certa forma, parte da cultura latina. E uma certa imposição cultural.
Então, em alguns lares brasileiros, por exemplo, só se cozinha comida brasileira. É feijão, é arroz e carne todos os dias, é pão de queijo sempre, é farinha, é pimenta, enfim, e, e indiretamente isso pode soar como uma imposição cultural, né? É importante ter cuidado, é importante flexibilizar, né? Por exemplo, muitas famílias, os pais, quando saem para comer fora, só vão para restaurantes brasileiros. Para nós é maravilhoso, mas para os nossos filhos, nem tanto. Eu me lembro bem dos meus filhos, muitas vezes, reclamando quando nós íamos a restaurante brasileiro. Não aguento mais comer feijão, não aguento mais comer carne, não aguento mais. Eu quero uma comida americana, uma comida minha, uma comida nossa. Os filhos da minha amiga falaram que aquilo não era comida de criança. Exato. Enfim, e muitas vezes nós fazemos esse tipo de imposição cultural, né? O próprio, aquilo que eu chamo de bilinguismo, e por um lado é bom, por outro não. Há pais, por exemplo, quando os filhos começam a falar inglês, eles, embora entendam o inglês, dizem, não estou entendendo nada e não vou responder nada. Ok, isso até certo ponto é saudável, porque de alguma forma tira a criança da zona de conforto e ajuda a criança a aprender a língua dos pais, né? Tornar-se bilíngue é importante, sem dúvida. Mas muitas vezes o filho quer comunicar coisas do coração, quer falar de suas emoções, de suas dores, quer reclamar, e ter que fazer isso na língua que não é a língua principal, não é a língua do coração, é mais difícil, é mais complicado. É claro que é fundamental buscar o equilíbrio, porque é importante manter esse traço cultural nos filhos, até porque mais tarde eles próprios vão agradecer e eles vão ter um pé na frente na competição por um lugar de inserção no mundo do trabalho. Nós vamos tratar um pouco disso mais adiante. O bullying, que é a discriminação, né, é também um outro problema que os filhos podem enfrentar, né? Por exemplo, eles podem escutar na escola que imigrante veio aqui para roubar o lugar do nativo, né? Imigrante não é bem-vindo aqui, né? Então, isso pode criar uma espécie de raiva cultural. O que é isso? Raiva da cultura dos pais. Né? Raiva da cultura dos pais. Isso pode gerar um distanciamento que o próprio bullying causa, né? Quando o indivíduo é criticado, quando ele é bullied, para usar a expressão em inglês, naturalmente ele vai buscar distanciamento. Isso pode provocar um isolamento na escola, por exemplo, e esse isolamento pode desembocar numa depressão, né, numa desordem de ansiedade. Muito bem. Que mais? Em terceiro lugar, a perda de sentimento de pertencimento. E é aquilo que eu chamo de limbo cultural, né? O que é o limbo cultural? Muitas vezes, os filhos de imigrantes, os nossos filhos, muitas vezes, eles se encontram nesse lugar. Eles não são nem plenamente americanos, nem plenamente brasileiros, né? Muitos deles não se sentem nem americanos, nem brasileiros. Sobretudo aqueles que não nasceram aqui, vieram bem pequenininhos. Quando eles nascem aqui, eles têm pelo menos essa desculpa, ou esse motivo. Não, eu nasci aqui, eu sou americano. Quando não, eles ficam no limbo, né? Não são nenhuma coisa nem outra coisa. E é importante prestar atenção a isso, porque isso pode esvaziar o sentimento de pertencimento, né? Tão importante para a saúde mental. Isso cria também uma espécie de fragilização identitária, ou seja, o senso de identidade, que é tão importante para a saúde mental, fica fragilizado. Quem sou eu? Não é?
Quem sou eu? Por isso, é importante prestar atenção a esses detalhes. Como isso se relaciona com a saúde mental? Os pais imigrantes também podem ter grandes expectativas de que seus filhos tenham sucesso. Isso é extremamente importante. O imigrante vem aqui para trabalhar, para ralar, né? para se dar bem. E ele tem de se dar bem. Ele já vem com essa perspectiva. Então, a expectativa que os pais têm pode ser transferida para os filhos. Vocês também precisam e devem fazer sucesso. E para isso tem que trabalhar e trabalhar muito, trabalhar duro, enfim, de sol a sol. E não adianta ficar com mimimi, gostando ou não, tem que dar certo. Esse tipo de imposição pode também provocar problemas de adoecimento mental. Essas expectativas conflitantes podem fazer com que as crianças sintam uma pressão incrível e, a longo prazo, podem fazer com que elas se retraiam, como se elas criassem uma espécie de crença interna. I'm not good enough. Eu não sou bom ou boa o bastante. Não é? E esse sentimento de impotência, não é? Que é próprio daquilo que Alberto Bandura chama de percepção de eficiência pessoal. Né? Quando essa percepção de eficiência pessoal é empobrecida, vem como consequência o adoecimento mental, o retraimento. Como isso tudo se relaciona com a saúde mental? Nós encontramos relações perturbadas entre pais e filhos. Aquilo que eu chamei de raiva cultural. Muitos filhos de brasileiros e de imigrantes em geral, mas eu estou falando num workshop para brasileiros, muitos filhos de brasileiros têm raiva da cultura dos pais. Eu já escutei de filhos dizendo o seguinte: eu gostaria muito que minha família, filhos de brasileiros, eu queria que os meus pais fossem uma família americana normal. Não é? Porque muitas vezes os filhos funcionam como tradutores para os pais. Inclusive de documentos sigilosos. Muitas vezes os filhos é que orientam os pais até na montagem de uma simples mesa, tendo que ler o manual, tendo que acompanhar para médico. Exato. Ou seja, os papéis ficam trocados. Exato. Né? Isso pode precipitar uma adultização que a criança não está preparada para ter. Não é? E por mais que a criança não saiba explicar, pode surgir na esfera emocional um distanciamento e conflitos abertos. Consequentemente, dificuldades psicológicas. E aí nós temos um leque: depressão, ansiedade, entre outras coisas. Problemas escolares em função do bullying, em função da discriminação. Né? Ainda bem que eles não têm problemas com a língua, porque quando eles chegam, principalmente se chegam bem pequenos, 6 meses depois, a dificuldade é manter a língua original. Então, pela língua, eles rapidamente se passam como americanos. Mas há outros aspectos que os colocam nessa ilha étnica que pode gerar o bullying e, consequentemente, afastamento, isolamento, a competição desigual. Né? Nós sabemos como é o sistema de educação americano, que valoriza muito o desempenho escolar, inclusive com prêmios e rótulos, não é? Por isso, a competitividade é muito grande. Isso, por si somente, já é estressante. Imaginem as dificuldades próprias do ambiente étnico.
Então, os sintomas relacionados ao adoecimento mental provocado por esse contexto, esses desafios, são traumas, né? O próprio estresse crônico que envenena, de certa forma, o corpo, né? Com adrenalina, cortisol, e esse estresse crônico produz outras doenças, inclusive doenças mentais, como depressão, ansiedade, né? Comportamento antissocial pode ser outro contexto resultante dos desafios próprios do ambiente étnico, né? Esses desafios todos que nós já levantamos. Assim, só para citar algumas situações de adoecimento mental que, sinceramente, estão presentes em nossos grupos, em nossa comunidade, e falando novamente, digo, para brasileiros, em nossa comunidade brasileira, em nossas famílias, né? E é muito triste perceber que as instituições disponibilizam esse tipo de treinamento e não há interesse, né, de participação. Daí a gente entender por que esse distanciamento e por que esses conflitos no contexto das famílias de imigrantes. Então, já caminhando para o final da apresentação, quais são algumas linhas de mediação dessas diferenças culturais? Ou seja, o que se pode fazer de maneira prática? Primeiro, eduque seu filho sobre sua cultura. Isso é muito importante. Não imponha a sua cultura ao seu filho, porque, especialmente se ele nasceu aqui ou veio muito pequeno, ele é brasileiro por tabela. Uhum. Ele pode ter até um passaporte brasileiro, pode ter nascido no Brasil, mas na essência cultural, ele não é brasileiro. Ele é filho de brasileiros. Ele pode gostar de coisas da cultura dos pais? Não há dúvida. Eu tenho uma filha que é apaixonada por seleção brasileira, época de Copa do Mundo, briga com os colombianos na escola no sentido de torcida, né? 7 de setembro está vestida com a camisa brasileira, Que legal. mas ela gosta daqui. Ela diz, ela é americana, ela gosta da cultura americana. Né? Uhum. Ensine seu filho a falar seu idioma original. Esse é um ponto importante. Mas não de maneira impositiva, do tipo, se você falar inglês, eu não entendo e não respondo. Esse tipo de imposição só gera um fosso, um abismo relacional ainda maior do que aquele próprio, enfim, do desenvolvimento que o filho experimenta, né, as lutas e crises da adolescência, enfim, das várias mudanças no processo de desenvolvimento. Quando possível, leve seu filho ao Brasil, se for possível. Não é? Até para ele conhecer outra realidade, uma realidade mais pobre, né? Uma realidade mais sofrida. Porque muitas vezes aqui, eu vou usar a expressão em inglês, they take for granted, é o Yeah. que eles têm. Porque eles não conhecem outra coisa, eles só conhecem um ambiente mais farto. Uhum. Eles precisam conhecer um ambiente mais hostil do ponto de vista dos bens materiais. E até em alguns casos de comida. Mas leve-o também para ver as coisas boas. O Brasil tem muita coisa linda. O Brasil tem muita riqueza cultural. O Brasil é um caldeirão lindo de gente bonita no sentido afetivo e afetuoso. Né? Verdade. Participe também da cultura americana, ou seja, faça um tipo de aculturação que transita nos dois mundos. Continue comendo sua feijoada, continue comendo seu feijão com arroz e carne, não tem coisa melhor. Feijãozinho bem feito do dia é maravilhoso. Mas, de vez em quando, coma hambúrguer com as crianças. Uhum. Vá para uma pizzaria, encha a cara De de pizza. molho de tomate com mussarela. Entendeu?
Vá para um grill americano, entendeu? E vá também para os brasileiros com eles. Né? Agora, não impõe a sua comida, a sua cultura, a sua língua, a sua fala, o seu jeito e as suas coisas para os seus filhos, porque isso pode gerar problemas muito sérios, não só dentro de casa, mas fora de casa também. Faça do seu bem-estar e autocuidado uma prioridade. Cuide de você. Cuide de você. Cuide das suas emoções. Cuide do seu físico. Faça a sua caminhada. Cuide da sua alimentação. Eduque-se por meio de fontes confiáveis de informação. Não leia somente notícias do Brasil. Não veja só a Globo, a Record. Veja também com eles programas americanos, futebol americano, séries, shows. Eu sei que é difícil, né? Na maioria de nossas casas, a nossa televisão está sempre ligada na Globo, enquanto eles estão vendo os canais americanos. É um tempo perdido no sentido da relação. Então, por que não encontrar um ambiente comum? Não, você não pode exigir que eles venham ver a Globo, porque eles não vão gostar de ver os programas brasileiros. Um ou outro, talvez. Certo? Também você não precisa ficar o tempo todo na TV americana. Mas encontrar um equilíbrio é fundamental. Não se isole, cultive relacionamentos com líderes religiosos. Isso é um ponto importante. Nós temos aqui nos Estados Unidos muitas igrejas brasileiras, mas muitas. É claro que grande parte delas traz mais malefícios do ponto de vista educacional, não estou falando do ponto de vista da comunhão, mas do ponto de vista educacional, do que bem-estar. Mas a maioria serve como ambientes de acolhimento cultural, além do acolhimento espiritual. Eu não estou falando só de igrejas protestantes, eu estou falando de igrejas católicas também, igrejas étnicas, comunidades, enfim, associações, centros comunitários, todas essas instituições são importantes para manter viva a nossa cultura. Né? Então, alimente-se de sua cultura através desses lugares, dessas lideranças, mas não imponha isso aos seus filhos e tente, na medida do possível, trazê-los para esse lugar ou para esses lugares, mas sem nenhuma imposição maior, porque mais tarde, quando eles tiverem o mínimo de autonomia, eles vão, de maneira até mais extremada e importante, dar o salto e podem não querer mais nenhum tipo de contato com aqueles ambientes. Nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro. Procure ajuda conforme necessário. Né? Se você tem, dentro de casa, problemas de ordem do adoecimento mental, como já falamos, tem o Parents Information and Resources Center, o PERC, você pode entrar em contato, enfim, ou outro espaço mais acessível a você, mas não deixe de buscar ajuda, procure um profissional devidamente habilitado. Mas eu não tenho problemas com a língua. Mas esses lugares também podem prover em sua língua, mas não deixe de buscar ajuda, né? Na sua igreja, na sua associação, enfim, no centro comunitário, sempre há referências de pessoas que podem lhe ajudar do ponto de vista técnico e profissional. Fale abertamente sobre saúde mental dentro de casa. Procure escutar o grito silencioso dos seus filhos através da birra, através, enfim, da irritação. Muitas vezes a criança não expressa de maneira clara e direta, mas está dizendo com atitudes que, né, dizendo não, pedindo, na verdade, pedindo socorro. Seja a mudança que você quer ver, não é? E, se possível, torne-se um profissional de saúde mental, você vai ajudar muito a nossa comunidade. Alguns links de ajuda, né?
a busca de ajuda. O departamento de ISOL, né, do Broward County, aí está o endereço na tela. Você pode tirar uma fotografia agora, eu vou lhe dar 20 segundos. Também, se você precisa de ajuda, né, com respeito à à assistência jurídica, também você pode buscar através desse link. Né? Nós temos também o America's Community Center, né, em Weston. Enfim, há ajuda. Né? Esse espaço aqui, digo, esse chão aqui, tem porta para tudo. É só encontrar os caminhos. Né? Mas você não precisa sofrer sozinho, calado, fechado, distanciado. Há sempre um viés de ajuda. Por último, perguntas? Daniela, a palavra para você. Não sei se ela está... Daniela, você consegue ouvir a gente? Bom, se não há nenhuma pergunta, vamos... A gente está aqui está falando, é o marido da Daniela e ela junto, né? Uhum. Ah, Boa noite, bem, seja bem-vindo. boa noite, bem-vindo. Como é seu nome? meu nome é Rogério. Prazer, Rogério, bem-vindo. Eu vivo aqui há 18 anos. O que ele Uhum. falou aí não bate muito com a gente, porque eu já vivo aqui há 19 anos. Certo. Eu tenho muito pouca convivência com brasileiros por conta de sérios problemas que eu tive no início com brasileiros, Certo. inclusive com igrejas, né, que me deram cano, pastores que eu trabalhei e tudo. Uhum. Então, eu venci nesse país, eu tenho minha própria empresa, trabalho com ar-condicionado, vivo colocando as pessoas numa fria, consegui tirar minha licença de contrato e tenho uma sorte tremenda, tenho uma família maravilhosa, meu filho extremamente inteligente, está no programa do IMF, do Broward, né, extremamente inteligente. Parabéns, viu? Parabéns. E eu escutei isso de uma pessoa quando eu cheguei aqui, um mexicano, ele estava corrigindo o filho dele, e aí eu falei com ele, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, às vezes é preciso que o filho sinta um pouco de frio e sinta um pouco de fome, para ele poder aprender a buscar a coberta para cobrir o frio, né, e a comida para poder saciar a fome, né? E quando ele falou aí de hambúrguer, batata frita, né? Felizmente a gente não come esse tipo de alimentação. A gente tem uma alimentação 100% orgânica aqui na nossa casa, né? Maravilha, viu? E meu filho, ele não gosta de batata frita e nem de hambúrguer, entendeu? Não é da minha cultura. Você está entendendo? Ele toma um café da manhã saudável todo dia pela manhã, são ovos cozidos, ovos fritos, bacon, né? Comida realmente saudável que a gente cozinha todo dia, né? Pão sem glúten, não come glúten, né? Ele dorme 10 horas por dia, porque o sono é extremamente importante, né? Por isso que ele tem sucesso na escola, né? E realmente vai ser um extremo vencedor na vida. Eu até falo com a minha esposa, a gente cerca ele de todas as formas, porque a gente não quer também que ele entre no computador ou numa rede social aí e se perca, né? Então a gente fica vigiando de longe e temos alguns cadeados, né, para bloquear ele, mas ele vive quebrando os cadeados, né? Então isso me deixa muito feliz porque de qualquer forma ele está buscando realmente atingir o seu objetivo, né? E a gente tem planos realmente de ter outras crianças, né? Para que seja um convívio com ele também. Mas realmente a gente se sente assim muito feliz e honrado de um pouco das coisas que o Josias falou, né? Realmente é verdade, né? A maioria das pessoas que estão aqui brasileiros realmente vive nesse convívio, mas a gente tem uma cultura diferente, né? Nós não somos cristãos, nós somos budistas,
né? Há muitos anos, o meu filho também, né? E a gente frequenta reuniões americanas, né? Estamos realmente adentrados à cultura americana, mas não perdemos a cultura brasileira, né? Cozinhamos aqui feijão e não arroz, né? Quinoa, que é mais saudável, né? Do que o arroz. E a gente também come carne, porque nosso cérebro precisa de proteína, né? Só que a gente come diferentes carnes, porco, boi, né? Mas hambúrguer não. Bastante bacon, bastante ovo, né? Isso aí nós já adotamos da cultura americana, né? Isso é uma alimentação muito saudável, entendeu? E eu fiquei triste porque são só 3 pessoas aí participando, né? Vocês dois com grande formação, né? E eu e minha esposa aqui, né? E escutando vocês, a gente queria ver mais outras pessoas para poder também, né? Trocar ideias, entendeu? Que Exato. eu penso que isso é importante, né? Eu amo o meu país, né? Realmente lá tem muita pobreza, principalmente agora, né? Quero levar o meu filho lá também para ele poder ver, porque aqui é tudo farto, né? Ele não tem dificuldade nenhuma de nada, né? Para ele poder sentir realmente como é. Mas isso é devido realmente a um processo cultural extremamente atrasado, né? Que vem da escravidão, né? Para mim, a Casa Branca só mudou de nome, o que ele falou aí, Rede Globo. A Rede Globo, para mim, é a verdadeira Casa Grande do Brasil, né? Que mantém o povo na escravidão. Incrível como que a Globo não defamou ainda esse presidente que está lá. Não é verdade? Como que a Globo não enfoca o genocida que é esse Bolsonaro lá? E, desculpa, essa turma de evangélico que está lá junto com ele, né? Outro dia eu escutei Silas Malafaia pedindo a contribuição de R$ 10.000 para cada um. Então, isso é um tremendo roubo. E a Globo não mostra isso, né? Não faz nenhuma reportagem mostrando para o povo brasileiro, educando o povo brasileiro em relação aos problemas, né? E isso tudo eu falo para o meu filho. Ele já fala, esse Bolsonaro não presta, né? O Trump não presta também para ele, entendeu? Mas muito obrigado, me desculpe, eu acho que eu falei Não, demais. imagina, Rogério, gostaria de voltar naquela parte onde você falou que gostaria que outros pais participassem. Se você puder ajudar a gente a divulgar com Mesmo, parentes seus, com com certeza. amigos, para que a gente realmente forme assim, um grupo forte, unido, onde possa haver um debate, uma troca de experiências, porque acho que isso só tem a enriquecer realmente e aproveitar esse conteúdo. Eu, honestamente, aprendi muita coisa hoje do que o Josias falou, entendeu? Então, o que ele falou, o sistema de Broward, da escolar de Broward, está dando essa oportunidade para que a gente aproveite e aproveitando, a gente não sabe o que mais pode surgir, podem ser coisas em benefício à nossa comunidade brasileira, né? Mesmo independente do tempo que a gente esteja aqui ou não, entende? Mas, ou se a gente não puder fazer uso, mas sempre vai ter alguém ao nosso lado que pode estar precisando, né? De uma informação, de uma ajuda, Com certeza. passando por alguma crise, de repente, principalmente nessa época de pandemia, muita ansiedade, muita depressão, muito isolamento social, e justamente esse programa ele quer ir até as casas, ir até os núcleos familiares para trazer recursos, esperança, para trazer mudança, na verdade, e saúde, né? Que, Uhum. na verdade, o maior objetivo desse programa é a promoção da saúde, saúde mental, para que o filho seja, ou a filha, como você falou, seja bem-sucedido, seja feliz, seja saudável, né? Então, esse é o nosso objetivo. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, a colaboração, né? Essas colocações suas, da Daniela também. Realmente, nós estendemos o nosso sincero agradecimento a vocês, viu? Muito obrigada. A gente é que agradece a oportunidade. Muito, muito obrigado por essa palestra, hein, Josias? Aprendi muito com Obrigada. você também, né? Obrigado, Rogério. Obrigado pela participação e contribuição. Você
pela sua narrativa, você conseguiu atravessar esses conflitos e desafios todos e tem uma família muito abençoada e muito bem estruturada. Não é o padrão comum que a gente encontra, mas tem muita gente, muitas famílias brasileiras que conseguiram manter a unidade da família e, ao mesmo tempo, transitar nos dois mundos com sucesso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Nada. Qual é a idade do filho de vocês? Vai fazer 13 anos. Ah, você está com um adolescente já. Está com um adolescente e já tem que começar a falar outros tipos de assunto com ele, né? É verdade. Logo tem. Com certeza. Ele não tem celular ainda, viu? Não, eu achei tão importante que você falou da alimentação. Eu até fiquei com vontade de me mudar para a tua casa. Não é porque... E a alimentação eu sou uma pessoa que procuro me informar bastante e teve um congresso há 2 anos atrás que ele identificou que o estômago é o segundo cérebro, né? Exato. E eu passei por isso tudo porque eu fui diagnosticado com pré-diabetes há 3 anos atrás, né? Com uma glucose aí de 180, né? E aí eu fui no médico e ele me receitou alguns comprimidos para poder administrar a doença, né? E eu tomava os comprimidos, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia trabalhar. Aí eu decidi fazer uma pesquisa, por gostar muito de computador, né? Tive formação em informática no Brasil. Aí encontrei um doutor fantástico, brasileiro igual a gente, né? Estudou aqui 19 anos em Harvard, doutor Lai Ribeiro. Eu não sei se o Josi já ouviu falar dele. Sim. Mas ele... comecei a seguir as orientações dele. Não tenho diabetes nenhuma, como bacon demais, não tenho problema de colesterol, né? Faço meu suplemento alimentar, porque infelizmente as comidas não traz o que o nosso corpo precisa mais, né? Tomo zinco, vitamina D, né? Isso tudo eu aprendi com ele, né? E saí de uma glucose de 180 para uma glucose de 90. Poxa, Na verdade, parabéns, então realmente. assim, a saúde é extremamente importante. E eu nunca esqueci o que ele falou um dia numa das palestras dele, né? O que o Platão falou, né? Saúde não é tudo, né? Mas tudo é nada sem saúde. Né? Exatamente. Você não tem saúde, você não tem nada. Então a gente decidiu em casa realmente optar por não ir ao médico, né? A gente vai ao médico uma vez por ano, fazer um exame de sangue completo, checar todos os minerais do corpo, né? Os corpos cetônicos, as vitaminas K, D, né? Vitamina E, e ver o que está faltando. O que está faltando, a gente suplementa, né? E já tem 3 anos que a gente não sabe o que é uma gripe. Que maravilha, viu? É porque você está cuidando da tua imunidade, né? Exatamente. A gente não sabe o que é uma gripe. A gente tem uma sauna aqui em casa, a gente acaba de sair da sauna, né? E aí vai para o banho coreano, né? A gente 10 vezes quente e frio, né? Um choque térmico no corpo, não tem gripe que fica, né? Então, às vezes vem uma alergiazinha, no outro dia já passa. Entendeu? É normal, né? Mas vocês são bem voltados para a saúde física, então a gente conta com a participação de vocês aqui nessa plataforma de saúde mental, para poder, como o Josias falou, fazer parte desse caldeirão de saúde, né? Com certeza. Ele falou de caldeirão cultural, agora eu falo de caldeirão da saúde, que seria saúde física e mental. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar, a gente agradece. E, assim, até dar sugestões e tudo, de temas, coisas que vocês gostariam, né, de ver abordados, o que vocês acham que ajudaria, né, no dia a dia de vocês, com a família, com... Seria interessante você... Ele falou aí muito de saúde mental, né? Qual a estatística de saúdes mentais dos americanos, né? Porque o Brasil, apesar de ser um país pobre, né, não tem mass shooting igual tem aqui, né? Aqui tem muito mass shooting. Exato. Isso... Eu particularmente acho as crianças muito crescendo só com videogame, não tem
muita interação real, né? Assim, é mais uma interação, sei lá, virtual, o isolamento social, ele está muito grande e agora ainda mais acentuado devido a essa pandemia, né? Mas não sei, parece assim que se perdeu muita coisa e também às vezes filhos de pessoas já traumatizadas que carregam o seu trauma, o seu abuso até para os filhos, né? Que crescem sem muitos valores, né? E também tem aquela questão de que você forma um psicopata ou dando muito ou dando muito pouco, né? Exatamente, tem Então, que encontrar o caminho do meio. exato, tem que ter um Josi, equilíbrio. eu só vou pedir licença, eu vou precisar sair agora que eu tenho um cliente, Claro, claro. tá? Muito obrigada, viu, Josias? Muito enriquecedor. E a gente agradece também a Daniela e o Rogério e até a próxima, né? Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Rogério. Obrigada, um Obrigado, abraço Daniela. a todos. Bom trabalho, Josias. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até, se Deus Tchau. quiser. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Igualmente.